Não sei se era uma mistura de Malévola com Sansão, sei lá o que era aquilo, entendeu? As coisas esquisitas, né? E aí, para relembrar, vamos relembrar um pouquinho, Helder, coloca para nós aí, eu mandei pro coisa, nós preparamos um videozinho, a gente vai colocar aqui, só para você relembrar, hoje à noite nós vamos ter alguns testemunhos sobre o dia primeiro, vamos repetir esse vídeo também, só para você dar uma lembradinha aí desse diazinho mais ou menos, é verdade ou não é o diazinho mais ou menos esse? Tem som, tem som. Alô, som, teste. Minha casa será reconhecida com unidade, milagre e oração. Onde Jesus tem prazer, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade. Boa noite. Eu arranquei o portão de casa. Já matei mais de 1000 com uma queixada de burro. Também já matei o leão e chupei o mel no outro dia. E a minha felicidade é a mais bonita. Olha o muçulmano aí, ó. De amor e vida. Maravilha, maravilha. Pode acender aí, por favor, queridão. Gente, foi um dia incrível, né? Vale a pena a gente estar sempre lembrando. Pode acender para mim. Obrigado por acender, irmão. Aí, e foi um dia maravilhoso, na verdade. E aí, o meu grupo, por exemplo, já vai reunir sexta-feira que vem, né? Lá na casa do Austin, do ogro do Sansão. Sansão. Nós vamos reunir na casa do Sansão, lá para com o meu grupo, para a gente relembrar esse dia. Porque lá no grupo cada um falou o seguinte: olha, eu sei fazer isso. Eu falei, então vamos juntar e quero ver se vocês sabem fazer mesmo. Então vai ser um dia maravilhoso. Maravilha, gente. O que mais eu tenho para falar, esposa? Nada, só isso? Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Gente, presta atenção.
Carnaval, tá? Nós já não vai ser o mesmo sítio, vai ser um outro sítio, mas um sítio bom também, porque esse daí eu tentei fechar, mas é um sítio caro, mas quando ele deu o valor, eu estava com dois otimistas do meu lado e eu sou o que mesmo? Melancólico, né? Eu sou misturado, né? E eu estava lá naquela e acabei perdendo esse sítio, mas não é por causa da dúvida, é porque de manhã já tinham fechado. Então nós conseguimos um outro sítio muito bom também, tá? Praticamente no mesmo padrão, a casa até melhor, e você vai poder diluir o pagamento durante o ano, tá? Então já vai fazendo, porque aí já não vai ficar tão baratinho, porque são 4 dias, né? E a gente vai fazer muitas atividades durante o ano para tentar minimizar o preço para você, mas já vai se programando para que você tire todo mês um valor. Se não completar, pelo menos você já pagou 70%, 80% do sítio, depois fica muito mais fácil você completar. Tá? Então já vai fazendo essa programação, porque a partir de junho ou julho nós vamos falar mais ou menos o valor que você já vai poder ir pegar o seu carnezinho aí para isso, tá bom? Efésios capítulo de número 6. Só um minutinho enquanto eu... que está abrindo aqui, tá, irmãos? O pastor, às vezes, é igual aquele... Tem dia, não é todo domingo que é assim, tá? Hoje está assim, porque eu vou jogar nas 11 hoje, até a noite, direção de culto, tudo. Mas às vezes parece aqueles teatro que a gente sai e já muda a fantasia, entra do outro lado, né? E a gente fica, às vezes, perde a pegada aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 14. A palavra de Deus diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Tá ok? Até aí está de bom tamanho para nós. Obrigado, querido. Vamos orar ao nosso Deus, para que Deus nos dê a visão, para que Deus nos abençoe, para que Deus... Cheguei a fazer assim, Wesley, porque achei que era para mim. Ih! Não, pode, vamos orar primeiro. Tá, mas você vai ficar lá, aí depois que orar você entra. Senhor, muito obrigado, a Deus, por esse momento que o Senhor nos reúne aqui na Tua presença. E pedimos em nome de Jesus que a boa palavra do Senhor encontre um lugar muito especial na vida da gente, no coração da gente, e que ela faça e produza o efeito necessário, eficaz para o nosso crescimento e para que nos tornemos, ó Deus, ferramentas afiadas em Tuas mãos. Em nome do poderoso Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando na sessão da carta aos Efésios, que vai do verso de número 10 ao verso de número 20. Tá? Isso aí é uma sessão só. Então, bom seria... Abre aqui, Marina, que eu acho que alguém está querendo entrar aí. Bom seria se nós pudéssemos estudar ela toda numa sentada só. Mas, por uma questão de tempo, isso não tem sido possível. A gente já falou de algumas características do nosso adversário. Ele é poderoso, a sessão de 10 a 20 fala disso, da batalha espiritual, e a gente já falou, tem que puxar para dentro e jogar para fora. E o Rubinho é veterano, isso. Ele é poderoso, ele usa o seu poder para o mal, e ele é astuto e invisível. Assim é o adversário, obrigado, Wesley, que é apresentado pelo apóstolo Paulo aí nesse texto de Efésios. Nós não temos como enfrentar esse adversário pela nossa própria força. Então Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele nos fornece uma armadura espiritual para que a gente entre nessa batalha.
E essa armadura, a gente já veio falando disso, ela está à disposição da igreja do Senhor Jesus. É importante que você se lembre que isso aqui é uma carta que está sendo endereçada a uma igreja. Então, essa armadura, ela justamente está à disposição desse povo que Paulo vem falando sobre ele desde o capítulo 1 dessa carta. Então, a igreja tem à sua disposição, os crentes têm à sua disposição as armas espirituais que precisa para lutar a batalha espiritual do seu dia a dia. A gente já falou de duas atitudes que precisam ser tomadas em relação à armadura de Deus. A primeira delas é que a gente precisa lançar mão, a gente falou disso na semana passada. A armadura está ali. E eu usei o exemplo de um teólogo chamado Champlin, né? Ele traz uma questão de um contexto cultural para a gente, onde ele fala que muitos soldados, eles não estavam muito bem preparados para longas caminhadas, então se cansavam da armadura e pediam permissão para tirar algumas peças, né? E lá o general ou o centurião permitia isso. E muitas vezes eles eram atacados no meio do caminho e esses soldados, com a armadura tirada, colocada ao seu lado, eles eram pegos desprevenidamente. E muitos deles morriam na batalha porque não pegaram a armadura, não estavam preparados para usar essa armadura. Então, não é um processo passivo, ele é um processo ativo. Paulo está nos encorajando a gente pegar, vestir a armadura que Deus coloca à disposição da sua igreja. A segunda atitude que a gente viu na semana passada é que nós precisamos pegar a armadura toda e não só uma peça dela. Não é só a espada do Espírito, não é só o capacete da salvação, não são só as sandálias do Evangelho da Paz, não é só o cinturão da verdade ou a couraça da justiça. Nós precisamos pegar a indumentária toda. Não adianta você estar só com a espada, suas costas estão desprotegidas. Não adianta você estar com a couraça que te protege de uma flechada, mas não está com o escudo que te protege das flechas inflamadas que vêm contra a sua vida. Então a couraça, a armadura, Paulo usa uma palavra no grego que dá a ideia de uma unidade, de uma coisa só. Eu preciso pegar isso tudo, eu preciso vestir, eu preciso me apropriar. A gente viu isso na semana passada. Então o cristão deve montar sobre si a armadura completa. Nenhuma peça pode ficar de fora. E aí eu queria chamar sua atenção para uma verdade, para um fato. Presta atenção. Quando nós formos recolhidos na glória, nós vamos usar vestes brancas. Nós vamos usar roupas limpas. A nossa vida será diferente. O nosso dia a dia será diferente. A Bíblia diz que no céu não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Então é outra realidade para a vida da igreja. As vestes brancas, as novas roupas, nós vamos usar no céu. Mas enquanto eu e você estivermos nessa terra, a nossa roupa é a armadura. Entendeu isso? Lá no céu nós vamos usar vestes brancas, para a glória de Deus. Mas aqui na terra, a roupa que Deus dá para a gente chama armadura espiritual. E ela precisa estar vestida em nós todos os dias da vida da gente. E aí, nós vamos agora entrar na armadura, mas o que significa, então, vestir-se de toda a armadura de Deus, que é o que a gente vai entrar agora. Quando Paulo diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, o que Paulo está dizendo para nós? Ele está falando de forma poética que o crente ele deve se revestir do próprio Cristo. Essa é a armadura. A armadura não é uma peça de ferro, não é qualquer coisa. Paulo está falando de uma forma poética, romântica. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Cristo precisa ser a nossa roupa. Cristo precisa ser a nossa vida. Precisa ser a nossa roupagem. Por isso que Paulo uma vez ele disse assim, olha, não vivo mais eu, mas quem é que vive em mim? Cristo, ou seja, eu pus as vestimentas de Cristo. E você vai ver que muitas dessas peças que serão apresentadas pelo apóstolo Paulo diz do próprio Jesus. E aí, nós vamos entrar, então, nessas peças dessa armadura. E a gente vai falar de 3 hoje. A primeira delas é o cinto da verdade, que está no verso de número 14.
parte-á. E agora, olha que coisa interessante, porque esse cinto da verdade, ele não pertence à armadura em si. Ele não vem com a armadura, mas é algo importantíssimo. Esse cinto, ele era usado em tantas outras ocasiões que não era guerra. Poderia ser usado, por exemplo, num esporte. Poderia ser usado para o sujeito trabalhar na lavoura, não é? Porque trata-se de um cinto que prende a túnica. O que é uma túnica? A roupa que eles usavam era como se fosse um vestidão. Eles colocavam aquele vestidão, era a maior parte da roupa que eles usavam, e aí eles colocavam esse cinto para prender. Por quê? Porque a roupa, a túnica, ela é esvoaçante. Imagina você trabalhar, você lutar, você fazer um esporte com essa roupa que não se prende bem no seu corpo. Você vai tropeçar, você pode pisar nela, você não vai ter uma mobilidade adequada. Então, se você fizer alguma coisa sem um cinto que prende, você vai se enrolar com o serviço que você vai prestar. Então, precisa desse cinto. Cingir com um cinto é como se fosse, então, uma chamada para ação. O sujeito andava com a túnica na boa. Ele está lá com aquela túnica relaxadona. Se ele precisasse fazer alguma coisa, ele tinha que prender. Então, toda vez que você via um sujeito com uma túnica, com um cinto, você sabe que ele está fazendo alguma coisa. Então, se ele põe o cinto, aquilo é uma chamada para fazer alguma coisa, uma chamada para ação. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 12, verso 35, a palavra que Lucas usa aí é a mesma que Paulo usou. Então, por exemplo, aqui na nossa tradução NVI, está escrito assim, estejam prontos. Mas se o Helder sacar ali uma JA, ou qualquer outra tradução mais antiga, vai estar, estejam cingidos. Ou seja, esteja com a sua túnica presa nos seus lombos e acesas as vossas candeias. O que é isso? É uma chamada para ação. O cinturão preso na túnica é uma chamada para ação. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, ele também usa uma palavra muito parecida, não é igual, mas é a mesma raiz, muito parecida, que vai dizer, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, olha só que trocadilho doido, né? Lombo é aqui, entendimento é aqui, mas cinge aqui, sei lá o que ele está dizendo, né? Cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que é isso aqui? É uma chamada para uma ação, uma prontidão. Então, nesse caso, para pôr a armadura, o soldado necessariamente deveria ter colocado um cinto bem apertado para prender essa túnica e, com isso, a armadura ficar bem ajustadinha no seu corpo. Colocar uma armadura em cima de uma túnica solta, ele correria o risco de não conseguir se desenvolver com aquela armadura. Paulo está usando uma metáfora que provavelmente já era conhecida para ele e que é extraída lá de Isaías, capítulo 11, verso 5, onde essa ideia do cinturão da verdade é uma ideia que se fala do próprio Jesus Cristo. A retidão será sua faixa no peito, e a fidelidade, o seu cinturão. Então, provavelmente foi daqui que Paulo tirou essa ideia de que aquele cinto do soldado, a primeira peça da armadura, deveria ser o cinto da verdade. E o que é esse cinto da verdade? Do que Paulo está falando? O cinto da verdade é aquela peça que vai ajustar a sua vida para que você possa usar a armadura de Deus com propriedade. Alguns bons estudiosos dizem que se trata das verdades doutrinárias da fé cristã. Então, se você estiver bem ajustado com as verdades doutrinárias da fé cristã, ou seja, do Evangelho, não é? Pode ser que você se torne uma pessoa mais forte para a batalha, mais preparado para a batalha espiritual. Muita gente diz sobre isso. Outros bons estudiosos dizem assim, não é sobre isso. Paulo está falando de algo importante na vida do crente, que precisa estar bem ajustadinho na vida dele, para que ele possa trabalhar com a armadura de Deus, que é a sua integridade, o seu caráter, a sua
fidelidade. E então essa primeira peça diria justamente dessa integridade, dessa sinceridade, dessa verdade que deve ser a sua vida. E se você pensar direitinho, se você não tiver uma atitude de caráter verdadeiro, você vai se enrolar com as outras peças. Se a base da sua vida cristã não for a sua fidelidade a Deus, a sua sinceridade com Deus, com as doutrinas do Evangelho, a sua sinceridade com o povo de Deus, com a igreja de Jesus Cristo, com seus irmãos na fé, você vai se enrolar com o restante da armadura. Você precisa ser fiel àquilo que Deus fez na sua vida. Você não foi transformado? Você não é um outro sujeito em Cristo Jesus? Então você precisa ser fiel com isso que foi feito na sua vida. Você pode comprometer toda a eficácia da armadura se você não for uma pessoa verdadeira e sincera. Verdadeira com o Evangelho e verdadeira com tudo que você recebeu de Deus. Então a mentira, a falsidade, a malícia, essas coisas são armas do adversário. Não são as nossas armas. E você não vai conseguir vencer o seu adversário usando justamente as armas que ele usa para derrotar a sua vida. Vai sair o verdadeiro tiro pela culatra. Você vai dar um tiro no dedão do seu pé. Não é assim que funciona. Nossas armas, elas são armas do céu, da luz, de Deus. Então nós não podemos nos envolvermos nesses embaraços da vida para depois usar armadura. Nossa vida tem que estar ajustada. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer para nós. Ele diz assim, lá no capítulo 12, verso 1. Muito interessante esse texto. Às vezes ele passa batido e você não percebe aí uma separaçãozinha. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, olha o que ele vai dizer. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Veja bem que ele destaca duas coisas aqui. O pecado, a gente tem que se livrar dele, mas ele diz uma outra coisa. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem coisa que não é pecado, mas atrapalha a sua vida. Você sabia disso? Tem coisa que você não vai encontrar na Bíblia uma referência clara de que aquilo ali pode se constituir um pecado para você. Mas são coisas que vão amarrando os seus pés e as suas mãos de forma que você não consegue ser íntegro na presença de Deus. De forma que você não consegue ser 100% fiel a Deus, ao povo de Deus. Você não consegue ser 100% fiel às doutrinas do Evangelho. Você não consegue ser íntegro. Então, os cintos não estão bem amarrados. E se os cintos não estão bem amarrados, essa armadura que vem depois não vai se encaixar bem na sua vida. Você vai ter dificuldade de confiar em Deus. Você vai ter dificuldade de um escudo que te protege realmente, de uma coraça que te protege realmente, porque sua vida está embaraçada, está atrapalhada. Você não está num pecado necessariamente, como você encontra categorizado na Bíblia, mas está lá aquilo atrapalhando a sua vida. Vou dar um exemplo bobo. Eu não consigo crescer em Cristo. Eu não consigo vir à igreja no domingo de manhã, participar da comunhão da escola bíblica dominical, estar nesse povo maravilhoso, porque todo domingo tem aquele futebol maravilhoso. Eu não consigo. Eu não consigo estar com os meus irmãos, porque determinada hora que meus irmãos se reúnem, eu estou envolvido com outra coisa, uma atividade de lazer, um prazer. São coisas que vão me amarrando de tal forma que eu não consigo ser íntegro, de fato, com o povo de Deus. Então a minha vida vai ficando aquela vida meio capenga, não é aquela coisa totalmente, não consigo ser fiel a Deus completamente, eu não consigo ser fiel aos meus irmãos completamente, eu não consigo ser fiel à doutrina bíblica completamente, e eu vou ficando pelas metades. Nós não podemos ter uma vida de mentira. Então aperte o cinto da verdade antes de você partir para a batalha. Seja sincero com você mesmo, com Deus e com as pessoas. E com o Evangelho, porque aí é a mistura de tudo, dessas duas linhas, né? A linha que pega só a integridade e a linha que pega só a ideia da doutrina bíblica. A gente pega as duas, bate no liquidificador e entende que nós precisamos ser fiéis a todas essas coisas. A outra peça é a couraça da justiça, está no verso 14 e na parte B. A couraça é a peça da armadura que é colocada por cima da túnica.
tá certo? Então, botou a túnica, amarrou. Pá. Próxima peça, colete à prova de bala. Tá certo? Vou botar. Ela protege os órgãos vitais. É como se fosse o colete à prova de bala que você conhece hoje. Aquela peça que vai proteger o peitoral e vai proteger as costas. Ou seja, está protegendo os seus órgãos vitais. E segundo alguns bons pesquisadores, existiam diversos tipos de couraça. Desde aquela que era formada como uma malha, que ela não era tão forte assim, até aquela que era formada por lâminas ou filetes de aço, alguns em formas de escama, né, protegendo tudo, e outros reto assim, mas tinha umas armaduras, uns coletes desse, que era tão forte que o cara conseguia colocar assim e ele ficava em pé ali, ereto. Você já imaginou carregar esse troço no peito numa guerra? Outro troço doido isso, né? Até a mobilidade da pessoa fica mais complicadinha, mas ela era necessária. Então, Paulo fala da couraça da justiça. O que é isso? Da onde ele está tirando isso? Mais uma vez, nós vamos em Isaías, agora no capítulo 59, verso 17, e você vai ver que isso também diz do Senhor Jesus. E provavelmente é isso que ele está pensando. Gente, olha como que o Espírito ajustou a cabeça do apóstolo Paulo, né? Essa carta de Efésios, ela provavelmente foi uma carta da prisão. Paulo estava preso em Roma, tá? Todo dia tinha uma guarda pretoriana com ele. Alguns dizem que ele estava amarrado a uma corrente de 45 a 50 centímetros, e era assim que ele escrevia. Ou seja, ele tinha todo dia um soldado fardado na frente dele com essas peças. E ele ajusta o que ele está vendo com as escrituras sagradas. E o Espírito de Deus faz essa junção. E ele traz para nós essa maravilha. Olha só o que diz, capítulo 59, verso 17 de Isaías. Usou, tem um sujeito oculto, está falando do Messias. Usou a justiça como couraça. Não é isso que ele está falando, couraça da justiça? Usou a justiça como couraça. Pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Ele está dizendo de Jesus, Isaías. E Paulo está pegando isso e dizendo para você que a sua armadura é Jesus Cristo. A armadura que eu e você precisamos vestir, essa couraça, ela diz de Jesus Cristo. Então, ele está recorrendo a isso aqui. Diz do que Jesus é. E baseado nisso, alguns entendem que a couraça da justiça diz da retidão que é aplicada ao pecador mediante a fé, ou seja, a justificação. O que é a couraça da justiça? É você entender que você é salvo, que você foi justificado por Deus. Então essa certeza protege a sua vida, e isso é fato. Não é? Isso é uma excelente arma de defesa, uma vez que Satanás, a antiga serpente, o enganador, chamado também diabo, que Paulo está nos apresentando aqui, ele é o acusador que sai pelo mundo atormentando as pessoas com culpa. E às vezes pega o crente na contramão. E o crente precisa entender, se ele realmente é salvo em Jesus Cristo, ele está guardado. Ele está protegido, a sua vitalidade espiritual está protegida. Então o crente pode ser atacado por esse inimigo dessa forma. E a certeza de que seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, quando ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas duas coisas, a certeza de que seus pecados foram perdoados e a certeza de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, essas duas coisas se constituem uma excelente proteção para o crente. Outros, porém, entendem que se trata de uma vida devotada a Deus. Isso seria a couraça da justiça. Ou seja, a couraça da justiça é a vida de santidade. Você vive uma vida justa diante de Deus. É a retidão, é a lealdade para com a lei moral de Deus. Isso diz de uma vida piedosa. Ambos os posicionamentos são bons. E tem gente, então, que mistura as duas coisas, igual o pastor Paulo gosta de fazer. Pegar o que há de bom em um, o que há de bom no outro, o que a gente pode misturar aqui? Então, a couraça da justiça se trata da justiça de Cristo aplicada em você, ou seja, você é salvo em Cristo Jesus, não é?
mas essa justiça nós precisamos de viver ela na vida diária, ou seja, uma vida de santidade e integridade, fiel a isso que foi feito em nós. Deu para você entender isso? Essa ideia de você ser fiel, presta atenção aqui em mim. Essa ideia de você ser fiel ao que Cristo fez na sua vida. Entende? Você foi salvo. Você é justificado em Cristo Jesus. Seja fiel a isso. Isso é uma arma, uma peça de proteção para a sua vida. Creia que você é salvo. Você foi salvo? Creia que você é salvo. E que Satanás não pode roubar isso de você. E mais, então se eu sou salvo e eu creio que isso não pode ser roubado de mim, eu preciso viver como um salvo. Eu preciso andar pelas ruas, me relacionar com as pessoas como um salvo em Cristo Jesus. Um teólogo bem conhecido entre nós, eu estou começando a ficar com ciúme dele, porque eu tenho uma ovelha aqui que tira onda comigo e diz assim: pastor, esse domingo eu vou estar assistindo o culto na igreja do John Stott. Ele está aqui entre nós agora, né, irmão José Antônio? Chegou da Inglaterra quarta-feira, né, mandou a localização dele para o Rodrigo, só anda nesse cenário teológico maravilhoso, né? Eu estou com ciúme já de John Stott, hein? Mas ele diz uma coisa muito interessante, porque ele cita um outro teólogo do século XIX, nasceu no século XIX e morreu no século XX, chamado George Findlay. E ele diz uma coisa interessante sobre esse ponto, juntando essas duas coisas. Ele diz assim: a qualidade completa do perdão para delitos passados, ou seja, a salvação, a justificação, não é? A qualidade desse perdão de delitos passados, ou seja, Deus perdoou seus pecados na cruz, e a integridade de caráter que pertencem à vida justificada, estão tecidas juntas numa malha impenetrável. Nossa, que couraça da justiça é essa, gente? Imagina, aquilo que Deus fez na sua vida, tomado a sua fidelidade, a sua santidade, em relação a isso que Ele fez por você, isso tecido junto, tramado junto, faz uma couraça impenetrável na sua vida. Satanás pode mandar flecha que não vai penetrar, tá? Ou seja, Deus salvou você em Cristo, viva como uma pessoa salva, pense como uma pessoa salva, viva a transformação que foi feita em você, e desse jeito você se torna menos suscetível aos ataques mortais de Satanás. Não há nada mais frágil do que um caráter cristão duvidoso. Isso é frágil. Isso não ajuda você. Isso não ajuda as pessoas à sua volta, não é? Tanto o cinturão como a couraça dizem da nossa integridade cristã, quem de fato nós somos. Ou seja, não flerte com o pecado, em nome de Jesus. Amém? Não flerte com o pecado. Coloca o cinturão da verdade e a couraça da justiça sobre a sua vida. E aí nós temos a terceira peça da armadura, que são os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Esses calçados aqui, eles eram bem específicos para aquele momento ali. Eles tinham uma dupla função. Primeiro que esse calçado, ele te mantinha firme na sua posição. Lembra que a gente falou na semana passada que Paulo usa a palavra firme e os seus derivados 4 vezes em 3 versículos muito próximos? Isso quer dizer alguma coisa para a gente? Então essa sandália é para me manter parado no chão. Já viu aquele filme 300, que os caras veem e bum, os caras paradão lá. Tá, anda só um pouquinho, mas para. Mas ela também me dá mobilidade de ataque, então eles empurram para frente, né? Prende no chão. Se a gente pudesse comparar, Gilbert, a uma peça hoje que é usada no esporte, estou te dando toda a dica desse mundo, né, que os nossos jogadores do Flamengo usam e fazem milhares de gols, que nós pudéssemos comparar a sandália do Evangelho, essa sandália, qual seria, gente? Não! A chuteira, Gilbert. Parece uma chuteira cheia de trava. Era assim que parecia essa sandália do Evangelho. Uma chuteira cheia de trava. O jogador mantém firme na defesa, mas ele pode correr também. O Flamengo faz gol com a mão, não, Gil. Então,
Eram calçados bem específicos, que tinham a função de firmeza e de mobilidade. Então, a sandália da armadura mantinha esse soldado estável em lugares escorregadios. Imagina que tinha, às vezes, lugares de lama, né? Lugares que não dava muita firmeza, grama molhada, mato molhado. Então, essa sandália permitia que ele também avançasse e fizesse longas caminhadas, né? Então era uma coisa cheia de cravos embaixo, né? E dava também condição dele avançar. Provavelmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: se apropriem de tudo que se refere ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele é segurança para a sua vida. E com esse Evangelho da paz, vocês se manterão firmes nele. E mantendo-se firme neles, vocês estarão fortalecidos mesmo quando o inferno se levantar. Mas aí Paulo continuaria dizendo: entretanto, presta atenção nisso, a vida cristã não é só retaguarda. Entende isso? A gente não pode ficar só na retaguarda. Nós precisamos avançar. E a melhor maneira de avançar é levando o evangelho da paz a outras pessoas. Entendeu isso? O evangelho, ele tanto te prepara para ser firme, posicionado em Cristo, linha de frente, seguro no coração, quanto ele também prepara para o avanço da igreja de Cristo no mundo, para o avanço do reino de Deus no mundo. Então, lá o profeta Isaías, no capítulo 52, verso de número 7, ele diz o seguinte: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e que proclamam a paz e que trazem as boas notícias e que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus, ele reina. Olha só que coisa maravilhosa. Então, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz é nós nos apropriarmos de tudo que o evangelho tem para nós, viver esse evangelho de maneira digna do nosso chamado e anunciar ao mundo que em Cristo nós encontramos descanso para as nossas almas. É uma ferramenta de defesa e uma ferramenta de ataque também. E dessa forma, você tanto resiste às investidas de Satanás, quanto você avança com a pregação do evangelho. Senão a gente vai ficar aqui dentro da igreja só tomando paulada e culpando Satanás por coisa que ele fez e coisa que é nossa. Não é verdade? A gente culpa Satanás por coisa que é dele mesmo e coloca na conta dele tudo que é nosso. Senhor, repreende essa conta de luz que só vem alta. O problema não é Satanás. É você que deixa a luz acesa, televisão ligada o dia inteiro, vai tomar banho e fica mais de 20 minutos no chuveiro. É você com esses cabelos lindos, mulheres, que Deus deu a vocês, que fica naquele secador, e a conta vem R$500 no mês, e você: vou levar minha conta para a igreja, para o pastor orar e repreender essa serpente que está na minha conta. Não tem serpente nenhuma. É uma atitude sua. Não tem devorador nenhum, devorador é você. Não é? Então a gente não pode ficar dentro da igreja só tomando paulada de Satanás. Nós temos que atacar. E a melhor forma de nós atacarmos é nós pregarmos o evangelho da paz às pessoas. Vivermos e pregarmos ele. Amém? Como é que a gente conclui isso aqui para a gente, então, poder viver esse momento da ceia terminando? Na próxima semana a gente vai falar de outras peças dessa maravilhosa armadura de Deus. Mas vale a pena ressaltar o seguinte: muito do que vivemos aqui hoje, presta atenção nisso, irmãos, muito do que vivemos aqui hoje tem a ver com a sinceridade que precisamos ter com a nova vida que nós recebemos de Jesus. Você precisa sair daqui entendendo isso. Muito do que nós precisamos viver e do que nós temos para viver em Deus depende, está vinculado a nossa sinceridade com o evangelho que nós recebemos. Você é salvo, seja fiel a essa nova vida que Cristo te deu. Trabalha para ela aparecer. Vive ela na sua casa. Vive ela no seu trabalho. Vive ela onde você passa. Você não tem que ser uma pessoa perfeita. Não é sobre isso. É sobre viver o evangelho. Deixa Deus fazer o resto. O crente precisa levar isso a sério.
Nós precisamos ser implicados com tudo que representa a vida espiritual. Presta atenção nisso. Nós estamos com igrejas cheias de pessoas desimplicadas com a vida espiritual. Elas vão à igreja. Elas vão lá, elas vão dominicalmente, elas vão quinzenalmente, elas vão mensalmente, mas elas não são fiéis a essa vida cristã. Elas não são fiéis ao que Deus fez na vida delas. Então precisa partir desse entendimento. Nós precisamos ser fiéis e levar a sério. Então nós estamos falando de caráter, de sinceridade, de integridade. São palavras que devem estar muito presentes na vida de um crente em Cristo Jesus. Isso por si só já é uma grande proteção para nós. Fé não é só acreditar, presta atenção nisso. Fé não é só acreditar, fé é viver. Amém? O justo vai viver pelo quê? Fé não é só acreditar, até o diabo nem acredita, tem certeza que Deus existe. Não é por aí. Fé é viver, é ser fiel àquilo que nos foi entregue por Cristo Jesus. Vamos convidar quem vai nos ajudar aqui na ceia.